Vocês lembram da aula passada que o André falou que na última ceia Jesus instituiu a Eucaristia, pegou o pão, pegou o vinho, transformou o seu corpo e sangue, e a gente celebra isso todo domingo, não só todo domingo, mas todos os dias a gente vai relembrando. Então, isso é a missa, é o ponto ápice, onde a gente tem literalmente a presença de Jesus no meio de nós, após o padre realizar as ações. Né? Por que a gente fala que a missa é uma oração? O que é uma oração? Vamos pegar a palavra oração. Oração é um diálogo, é a nossa forma da gente se comunicar com o nosso Criador, com Deus. Né? E a gente vai considerar a missa sendo a maior de todas as orações, porque a gente tem o próprio Deus, a gente está se comunicando literalmente frente a frente com Ele, Ele vai estar lá com a gente. Né? A missa, além de tudo, além de ser a maior oração que a gente tem, ela é um mistério. Por que ela é um mistério? Porque a gente tem que esconder o que é o sagrado, entendeu? Você não vai ter um baú cheio de ouro e vai deixar a mostra fora da sua casa. Você tem que esconder ele. Né? Assim como o sacrário, que é onde a gente guarda as âmbulas com as hostias, todas as âmbulas consagradas têm um véu em cima, ou seja, a gente esconde aquilo que é sagrado, a gente esconde aquilo que é precioso. Por isso que é um mistério. E o próprio padre fala, depois que ele fala as palavras, chama o corpo e chama o sangue, depois desse rito, ele fala, mistério da fé. Esse é o mistério da nossa fé, o maior mistério que temos. Como que em um pão se transforma no corpo de Cristo. Entendeu? Esse é o maior mistério. Mas, além de tudo isso, a missa é um memorial. Por que ela é um memorial? Porque a gente guarda a memória das coisas e das pessoas que a gente ama e das coisas que a gente gosta. Né? Então, se eu gosto, por exemplo, do Jairo, fofinho, eu vou ter uma foto com ele, ou ter uma foto dele no meu celular. Né? É a mesma coisa que se eu pegar um álbum de fotos e ficar relembrando os momentos. Né? Eu vou estar não só vendo, eu vou estar revivendo aqueles momentos. Essa é a palavra que eu queria, reviver. Porque toda missa, a gente não só lembra de Jesus, mas a gente revive e participa de novo. A gente faz uma atualização do que foi feito por ele na cruz, por nós. Toda missa, a gente tem o seu santo sacrifício. Por isso que a missa também é um sacrifício. Porque toda missa, Jesus está lá no Calvário. A gente é teletransportado para o Calvário, o mesmo Calvário, é o mesmo sacrifício. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque o Jairo vai falar disso mais para frente da aula, mas eu quero que vocês entendam isso de início, que a missa, além de um memorial, ela é um sacrifício, porque a gente revive, a gente atualiza o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. E além de tudo, ela é um banquete, porque ela reúne todos os seus fiéis no mesmo lugar para a gente escutar as palavras de Deus na liturgia da palavra. Então ele vai alimentar a gente com a sua palavra e vai alimentar com o seu corpo, que é a Eucaristia, que é o corpo de Cristo. Né? Jesus fala, o meu corpo é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Então toda missa a gente participa desse banquete, que a gente é alimentado pela palavra e é alimentado pela Eucaristia. A missa ela é dividida em 4 partes. Os ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. E eu quero passar por cada um desses pontos, a gente vai desmembrar a missa parte por parte, e a gente vai explicar para vocês o que acontece, porque a gente não vê tudo o que acontece. Né? Muitas das coisas estão escondidas, a gente não consegue ver. Vamos pelos ritos iniciais, que temos o sinal da cruz, o ato penitencial e o glória. Né? Primeiramente, a missa, a gente está lá, toca o sino e vai ocorrer a procissão de entrada. A procissão de entrada, primeiramente, vou explicar outra coisa. Eu preciso explicar o que é agir in persona Christi. Nós temos o sacerdote, certo? O que é agir in persona Christi? Nós temos o sacerdote, não temos? O padre, tanto o padre como os bispos. Enfim, quando o padre ou o bispo ele vai celebrar a missa ou algum sacramento, vocês ainda vão ter aula de sacramento, mas eu preciso falar dessa forma, vocês entenderem, mas não vou me aprofundar muito, porque vocês ainda vão ver isso mais para frente. Mas quando ele for celebrar a Eucaristia, que é o sacramento da Eucaristia, ou quando ele celebra o sacramento da confissão, por exemplo, eu vou usar só esses dois de exemplo, ele está agindo na pessoa de Cristo, é Cristo que age através do Padre. Né? Porque Jesus disse para os seus apóstolos, perdoai os pecados, e quem vocês não perdoarem os pecados ficarão retidos.
Mas eu vou lembrar uma coisa que os próprios fariseus falaram para Jesus. Quando ele foi curar o paralítico, eles falaram: ué, quem é você que está falando que pode perdoar os pecados? Não é só Deus que pode perdoar? Então, exatamente, a partir do momento que Jesus pede para os seus apóstolos perdoarem os pecados, ele vai agir através dos sacerdotes para então realizar a graça, que é o perdão dos pecados. E assim, na Eucaristia, a gente, humanos normais, a gente não vai conseguir transformar uma hóstia no corpo de Cristo. Mas assim como na última ceia, Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Fazei isto. Ele fala para a gente fazer. Como que a gente vai fazer? Ele agindo através de nós. Então eu só precisava introduzir isso, que o sacerdote age na pessoa de Cristo. Quando a gente vê o padre numa missa, ou então celebrando um sacramento, a gente tem que entender que é Cristo que está agindo através do padre. Então, não sei aqui quem já confessou, mas quando a gente vai confessar, a gente fala para os pais dos nossos pecados, e ele fala: eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. É o próprio Cristo que está nos perdoando ali, porque ele está agindo através do sacerdote. Dito isso, vamos continuar a missa. Procissão de entrada. Aqui, a gente faz uma grande procissão com os acólitos, coroinhas, marianinhas, e o padre no final. O padre, subindo no altar, vai representar Cristo subindo no Calvário. O padre subindo no altar simboliza Cristo subindo no Calvário, porque o padre, ali na celebração da missa, é o próprio Cristo, ele está na pessoa de Cristo. Por isso que é normal a gente ver, por exemplo, no altar, aqui, quando o padre está sentado, quando um acólito, coroinha, quer passar, ele vai passar na frente do padre e ele vai fazer uma vênia, porque é o próprio Cristo ali. Ou quando o padre, na procissão de entrada, está passando, quando o padre passa, a gente se inclina, porque ele está agindo na pessoa de Cristo, é o próprio Cristo que está passando. Por isso que a gente faz essa vênia, né? Ato penitencial. Gente, esse momento é de extrema importância na missa, tá bom? Muita gente não entende e pode ficar boiando na missa, por isso que a gente está aqui para explicar. A gente quer que depois dessa aula vocês saiam daqui e vejam a missa com os olhos completamente diferentes, tá? E o que acontece no ato penitencial? A gente tem que nos recordar de todos os nossos pecados. Enfim, estamos no ato penitencial da missa. Então eu tenho que me recordar daqueles pecados que são, às vezes, coisas bobas, mas ainda são pecados. Né? Desculpa. Mas ainda são pecados. Esse momento serve para a gente se limpar completamente. Nesse momento a gente tem que fazer uma reflexão da nossa semana inteira, na cabeça, ou até mesmo do dia, porque a gente, no meio da missa, temos a comunhão. E a gente vai receber o próprio Cristo no nosso corpo. E a gente não pode estar com nenhuma impureza. Cristo e o pecado não caminham juntos, caminham distantes. Vai para lá, o pecado vai para longe. Entendeu? Desculpa. Gente, o Jairo não é pecado, tá? Ele é amigo. Mas enfim, então o ato penitencial ele vai servir para gente relembrar todas as nossas falhas na semana, todos os nossos problemas que a gente causou a alguém, que não são pecados mortais, mas ainda assim são pecados. E o pecado fere Jesus. Porque, olha isso, Jesus, quando ele é erguido na cruz, quando sobem ele, a primeira coisa que ele fala é: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E, gente, a gente realmente não sabe o que a gente faz quando a gente está pecando. A gente não sabe de maneira alguma. O próprio Deus se encarnou na terra e veio morrer na cruz por nós e derramou todo o seu sangue. O André explicou tudo como que Jesus sofreu na aula passada. Vocês viram, eu vi gente chorando na aula passada. Então, vocês viram todo o sofrimento de Jesus. A gente não sabe qual que é o peso de um pecado para ele precisar ter feito isso. Ele veio aqui na terra, derramou todo o seu sangue da maneira como foi e morreu por nós pelos pecados. Então, a gente nunca vai ter uma certa noção da gravidade de um pecado sequer. Então, por isso que é sempre bom a gente estar se confessando no ato penitencial da missa, fazer uma boa reflexão na nossa cabeça das nossas falhas durante a semana e do que a gente pode não ter feito para agradar a Deus. Entendeu? E após, né, depois do ato penitencial, temos o Glória, que é um hino de louvor a Deus. Nós vamos louvar o nosso Deus, porque é o dia do Senhor, domingo é dia do Senhor. Mas após o ato penitencial, nós temos louvor, então a gente vai dar o nosso hino de louvor a Deus. Depois nós temos nosso primeiro Oremos. Na hora do Oremos é a oração da coleta, onde o padre, é um momento que até o padre fala, coloque sua intenção no padre, ele vai pegar todas as orações dos fiéis no momento
para elevar a Deus. Entendeu? Então esse é um momento também importante da gente fazer as nossas preces, porque ali é a oração da coleta, onde o padre vai estar coletando as nossas... Agora a gente começa a segunda parte da missa, que é a liturgia da palavra, que é dividido entre as leituras, o evangelho, a homilia e a procissão de fé. É um momento que a gente tem que ficar em completo silêncio, tem que ficar mais perto, né? Completo silêncio e prestar muita atenção, porque é literalmente o próprio Cristo falando através das leituras. A gente não tem que estar distraído, ou mexendo no celular, ou enfim, tirando foto, ou qualquer coisa do tipo, porque a gente tem que estar de coração aberto e deixar a palavra de Deus fecundar no nosso coração. Tá tudo aqui já. A primeira leitura normalmente é retirada do Antigo Testamento, onde se encontra o passado remoto da história da salvação. No Salmo é uma resposta falada ou cantada, cantada sobre a leitura realizada. E na segunda leitura é retirada do Novo Testamento. Mas é só proclamada em dias de missas de domingo ou dias festivos, porque durante a semana tem que ser uma missa mais rápida, uma missa mais, enfim. Uma coisa importante aqui, ó, do Novo Testamento. Não pode ser evangelho, só pode ser epístolas, que são as cartas, ou Atos dos Apóstolos, ou Apocalipse. Muito engraçado. O evangelho. Antes da gente começar a ler o evangelho, a gente tem a proclamação dele. A proclamação do evangelho, que começa com cantos de alegria, onde a gente fica de pé, em postura de prontidão, de respeito, e virado diretamente para o Padre, que, como o Beato explicou, é a persona em Cristo, que é o próprio Cristo que vai proclamar o Evangelho. Agora, só respondendo a pergunta que você fez, que eu acho que liga um pouco, né? No tempo da Quaresma e do Advento, é um tempo, meu Deus, é um tempo que é mais reservado para a gente ficar em oração, em silêncio. Então, não tem tanta alegria, entre aspas, né? Então, por isso que também, na hora da proclamação, a gente não fala o Aleluia, e no Glória também a gente não exulta, que é uma canção animada que eu gosto muito. Aí chega o Evangelho, né? Que quando anunciado o Evangelho, a gente faz 3 cruzes no nosso corpo. Uma na testa, uma na boca e uma no peito, que significa abrir a minha mente que entenda a sua palavra, abrir a minha boca para que eu possa proclamar a boa nova e abrir o meu coração para que eu guarde essa palavra. Não gostei desse microfone. O Evangelho, ele é a boa nova trazida por Cristo. Traz a vida e a história de Jesus, onde tem seus feitos, ensinamentos, milagres, essas coisas. Uma curiosidade que eu aprendi tem um pouquinho de tempo, que é a questão do ano litúrgico, que é dividido em 3 anos, o ano A, o ano B e o ano C, onde em cada ano a gente proclama, o padre proclama, no caso, um santo evangelho. No ano A é de São Mateus, no ano B de São Marcos e no ano C de São Lucas. Aí você me pergunta, o evangelho de São João? O evangelho de São João, ele é proclamado todos os anos especiais para a igreja, no ano todo. Mas também não deixa de ser importante. E no decorrer das missas do ano, nos dá uma visão toda da história da salvação, recordando quase toda a Bíblia. Tá, aí agora tem a homilia. O padre está com um lecionário na cabeça. Mas é a pregação sobre a palavra de Deus. Quando Jesus estava explicando as suas parábolas, ele explicava para os apóstolos uma parábola e os mesmos pediam as explicações para eles entenderem o que significava cada parábola. E o mesmo acontece com nós, o povo de Deus, né? Que precisamos entender o que acontece a cada evangelho. Por isso que existe a homilia, para o padre poder explicar para a gente. E logo após o evangelho tem um creio, que não tem slide, então não passa. Onde temos a procissão de fé, que o Carite ele perguntou para nós,
que é procissão de fé, que a gente reza o creio, onde une a igreja do mundo inteiro em uma mesma fé. Agora vem uma parte complicadíssima que você tem que prestar muita atenção porque é longa. A liturgia eucarística, mas é muito importante no caso, né? A gente começa... é dividido em alguns momentos que eu vou destrinchar eles, que é o ofertório, oração eucarística, a consagração e o rito da comunhão. Vamos começar pelo ofertório. O ofertório é um momento da celebração e ação de graças, onde os fiéis são convidados a reconhecer a presença de Deus em suas vidas e oferecerem a Ele tudo o que são e o que têm. Que agora a gente não consegue ver mais, não sei porquê, mas antigamente, na minha época, nós, o pessoal da Assembleia mesmo, pegava o pão e o vinho e levava para o padre fazer uma procissão. Esse ato de levar até o padre significa que as ofertas tiveram que sair do trabalho do homem. O homem que teve que entregar o seu trabalho a isso. Boa, Luísa. A entrega do dinheiro que é usado na hora do ofertório é usado para as reformas e melhorias da casa do Senhor. Estamos entregando o fruto do amor de Deus, que é o nosso trabalho. O padre pega a hóstia, que é o trigo puro, que ele não é fermentado, e oferece para o sacrifício do altar. Aí depois que o padre pega a hóstia e coloca sobre o corporal, ele prepara o vinho para oferecer do mesmo modo. Mas tem uma coisa interessante que eu acho que vocês não vê durante a missa, só quem serve tem essa familiaridade, que na hora que a gente leva a galeta para o padre, tem um vinho e um pouco de água. O padre ele coloca todo o vinho, que vai futuramente se transubstanciar no sangue de Cristo. Ele coloca uma gota de água, um pouquinho de água no caso, né? Que significa que a gota de água representa a humanidade em meio ao sangue de Cristo. Ele faz essa oração aqui. Pelo mistério dessa água e desse vinho, possamos participar da divindade de nosso Filho que dignou assumir a nossa humanidade. Vou tirar aqui. Aí depois disso, o padre ele lava a mão dele. Obviamente para purificar, para não estar suja, né? Mas também tem um sentido muito espiritual nisso, que é quando o padre está lá lavando a mão, ele reza bem baixinho, que é: lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificar de meus pecados. Que é tirado da Bíblia, do Salmo 50, versículo 4. 4. O contexto dessa passagem é Davi pedindo perdão a Deus sobre seus pecados. Não, pedindo perdão de seus pecados a Deus. Acho que pode passar. Pode voltar. Não, pode passar já. Agora começa a oração eucarística e a consagração. A oração eucarística é o coração da celebração do mistério da presença real de Jesus. Não é mais só uma oração da missa, como ato penitencial, quando você pede perdão, no glória, onde você glorifica a Deus, mas é literalmente a missa propriamente dita. Agora chegamos na consagração. Essa parte é muito legal. Dentro da missa, essa é a hora que tem a alteração do pão e do vinho que se torna o sangue de Jesus Cristo. Por ordem, o padre ele recorda o que Jesus fez na última ceia. Ele pega o pão, apresenta para o povo e pronuncia as palavras de consagração, que é: tomai todos e comei, esse é o meu corpo que será entregue por vós. Após a consagração do pão, onde ele eleva e faz a oração, ele também se ajoelha para adorar o Santíssimo Sacramento. E depois ele pega o cálice, que tem o vinho, ele recorda a mesma coisa que Jesus fez, que ele pronuncia, que é uma coisa muito grande. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E nisso ele faz a genuflexão de novo. E é isso. Agora, a gente vai falar sobre a transubstanciação, que é uma coisa que
É meio difícil de entender, mas nada melhor do que ler o catecismo, né, para fazer sobre isso. Olha, eu vou tentar explicar de uma forma bem monótona, bem simples, porque é uma coisa que é muito complicada de se entender. Que é, quando o padre ele eleva o corpo e o sangue de Jesus, não muda nenhuma forma, não muda o gosto, não muda o que a gente vê, não muda nada. Muda o quê? A substância. Por isso que é transubstanciação. É a mudança de substância. Então, não é mais trigo puro, não é mais uva pura do vinho. É literalmente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E eu quero dar um adendo aqui, um parêntese aqui, que eu nem anotei nem nada. Mas. Deixa eu chamar uma água. Mas se a gente não mudar o nosso olhar para um olhar mais espiritual nesse momento, não adianta de nada a gente vir aqui ensinar sobre tudo isso. Teve diversos encontros, mas literalmente esse daqui é o ápice da nossa fé. Literalmente onde está fixada a nossa vida cristã. Se a gente, a partir de hoje, eu digo por mim mesmo, pelos servos, por vocês, que estão aqui, que nada de vale se a gente, a partir de agora, não puder olhar que aqui não está mais trigo, não está mais vinho, está literalmente o corpo e sangue de Nosso Senhor. Eu tenho um pedido para vocês, para os que comungam, para os servos, para mim também, que eu espero que vocês cheguem em casa, vocês rezem e falem assim, para Deus perdoar os pecados de vocês, que vocês vão na confissão, que vocês se arrependam verdadeiramente do pecado de vocês. Para que chegar na próxima missa que vocês forem, que seja Domingo de Ramos, que seja isso e aquilo, que vocês possam comungar com essa verdade no coração de vocês. Que aqui, quando você olha na missa, quando você comunga, que está dentro de você o corpo e o sangue de Cristo. Quando a gente está olhando para essa imagem aqui, a gente está literalmente sendo transportado para o Calvário, onde Jesus se entregou por nós. E um segundo pedido é para aqueles que não comungam ainda. Eu me converti no final de 2018, e eu ainda tentando entender coisa da igreja e tudo mais. Em 2019 eu acabei não fazendo o crisma nem a primeira comunhão. Só fui fazer depois de 2 anos a primeira comunhão, crisma, isso e aquilo. E eu sei o quanto é duro e difícil, às vezes, você ver todo mundo comungando, ou às vezes cair no corpo de Cristo, e vendo a dor que é, tipo, por que eu não posso, por que isso e aquilo. Só peço que vocês esperem o tempo de vocês, porque esse vai ser literalmente o melhor dia da vida de vocês. Vocês vão passar felicidade, vocês vão em show, se Deus quiser, vocês vão casar, ser padre, ser isso e aquilo, sei lá. Mas, literalmente, esse é o momento em que você se encontra com o corpo do seu amor. Tá certo, né? Tá certinho. Onde você tá ali juntamente, onde vocês se tornam um. Então, esse literalmente é o melhor dia da vida de vocês. Aí tem sacrifício incruento, né? Palito leve. Agora tem o sacrifício incruento, que o André já deu um spoiler na aula passada sobre o que é sacrifício cruento, que é o sacrifício com derramamento de sangue, né? Eu pesquisei no Google, Gemini, sobre o que era esse sacrifício incruento. Eu só achava as respostas mais básicas, mas se aquilo que a palavra incruento significa sem sangue. O sacrifício incruento é a renovação do sacrifício do Calvário sem sofrimento físico. É a consagração do corpo e sangue de Jesus na Eucaristia, sem nenhum derramamento de sangue como foi na cruz. Mas eu estava lendo um livro também que trouxe uma frase super importante. O sacrifício incruento foi o meio da nossa redenção. E o sacrifício incruento nos proporciona as graças da mesma redenção. Um deles abre o tesouro dos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, e o outro nos entrega esses mesmos méritos para os utilizarmos. Top. A questão do sacrifício incruento é que assim, a gente fala de atualização, renovação, mas não é um novo sacrifício, deixar claro. É o mesmo sacrifício. Por isso que eu falo que a gente é levado para o Calvário, de novo, porque é o mesmo sacrifício. Jesus fez
a nova e eterna aliança. Se é eterna, não precisa de outra. Então, quando o padre está na consagração, ocorre o sacrifício incruento, é o mesmo sacrifício que Jesus fez. O ponto é que Jesus não é crucificado de novo, porque ele já foi. A gente só é levado para aquele momento no tempo. Entendeu? Meio difícil, realmente, de entender, mas consegui entender mais ou menos? Você. Entendeu? Próximo slide, por favor. Acho que é. Não, volta mais um slide. Tá. Após terminada a consagração... Tá com dúvida? Não? Tá. Terminada a consagração, a gente faz as orações pela a igreja. A primeira oração que a gente faz é pelo Papa e pelo Bispo. E depois pedimos pelos evangelizadores e evangelizados, pela conversão dos pagãos e pela perseverança dos cristãos. Logo após, a gente pede pelos falecidos, um ato de caridade. E depois nós pedimos para estarmos unidos um dia não, eternidade, né? Com a Virgem Maria, os apóstolos e todos os santos no céu. A encerra a oração eucarística proclamando: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Aí o pessoal fala amém. Falei sem gaguejar. Agora, pode passar, por favor. Aí tem o rito da comunhão, que eu esqueci de colocar uma foto. Que a gente inicia com o Pai Nosso. Eu vou explicar uma dúvida que o pessoal normalmente tem do Pai Nosso, que é na questão que fala, tem dois céu, uma hora que fala duas vezes céu, né? A primeira vez que a gente fala que é Pai Nosso estás nos céus, significa que o Pai está em todos os lugares, está no céu. Tá certo, né? Vai que eu vi errado, né? E no segundo, Pai Nosso nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso significa a vida eterna, o paraíso. Ou seja, tudo que será feito aqui na terra será feito no céu. Não conhece, né? Aí, próxima coisa. Ainda no Pai Nosso, né? Dentro da missa, o Pai Nosso não tem amém. Eu vou repetir mais 3 vezes para vocês decorarem. Não tem amém no Pai Nosso. Só uma vez tá bom, na verdade. Por quê? É uma oração que o padre vai continuar pedindo para que Deus nos livre dos males. Certo? Então, depois do Pai Nosso, depois que tem um Pai Nosso, o padre fala: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudado pela vossa misericórdia, sejamos livres dos pecados e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E nessa hora, que era para a gente dizer amém, a gente diz: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Tem uma parte super interessante na missa, que eu não sei se vocês percebem, mas na hora que o padre vai elevar o corpo de Cristo, tá faltando meio que um pedacinho. Não sei se vocês já perceberam ou não. Mas essa hora, o padre ele quebra a hóstia no meio. A hóstia magna. Ele reparte o pão no meio, corta um pedacinho, faz o sinal da cruz sobre o cálice e coloca dentro do cálice. Esse sinal significa fraternidade da repartição do pão, como Jesus fez com seus discípulos na ceia. Certo, né? Qualquer coisa que você levanta, fica com medo. Isso daí aponta para a unidade do corpo e sangue de Jesus Cristo, a sua alma e divindade. Enquanto isso, o pessoal está cantando ou dizendo o Cordeiro de Deus, que é tirado de 1 João, do 29 ao 30. Ele é o sacrifício da nova aliança que supera e anula o sangue dos sacrifícios dos animais. Daí o padre ele nos convida à comunhão dizendo: felizes convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o pessoal responde: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
A comunhão da Eucaristia não é o prêmio para os justos, que se libertaram de todos os pecados, mas é um alimento que fortalece os pecadores na sua caminhada em busca da libertação de todo o mal. Aí, pode passar o slide, por favor. Eu não sei escutar minha voz. Pode. Gente, eu esqueci de falar algo importante. Eu até vim de óculos hoje pra fingir que sou esperto e deu errado, porque eu esqueci. Mas, antes de tudo da celebração, temos procissão de entrada, o padre chega e ele faz o sinal da cruz. Importante. Porque todo o sinal da cruz, a cruz é o símbolo do católico. E quando a gente faz o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, a gente está chamando a Santíssima Trindade. Né? Então, nossa, travei minha mente aqui. Mas a gente traça o sinal da cruz e a gente chama a Santíssima Trindade pro local. Por isso que toda oração que a gente vai fazer, tanto aqui no Crisma, qualquer oração que a gente vai fazer, a gente começa com o sinal da cruz. Os padres exorcistas já falam que se você fizer o sinal da cruz com verdadeira devoção, você já expulsa o demônio. Porque você está literalmente chamando a Santíssima Trindade. Então, por isso que não só na missa, mas qualquer oração que a gente for fazer, a gente começa com o sinal da cruz e a gente precisa fazer com verdadeira devoção, tá? E assim como no final da missa vai continuar aqui, mas tem a bênção do sacerdote, onde a gente finaliza com o sinal da cruz, né? Porque toda oração termina e a gente começa e termina com o sinal da cruz. Agora temos o rito final, que é a última parte da missa, a última parte das 4 partes. Começando com os comunicados, os avisos finais, né, que fala sobre a comunidade, sobre a paróquia, sobre enfim. Tem a bênção do sacerdote. Tá aqui atrás. É muito importante a bênção de Deus dada na missa. Essa bênção é para cada pessoa presente. É preciso valorizar mais e receber com fé a bênção solene dada no final da missa. Normalmente eu já vi umas pessoas saindo depois de comungar e esquecer da bênção. A bênção tem a mesma importância, mas tem uma importância extrema para você poder seguir a sua semana, o seu dia, isso e aquilo. A missa termina com uma bênção. Em seguida vem um canto final que deve ser alegre, pois foi uma felicidade ter participado da missa. E como o Bias falou, quando a gente recebe a bênção, a gente inclina a cabeça, mãozinha assim para receber a bênção. Aí depois o padre fala, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, a gente... e fora. Aí tem a despedida, que é a procissão final também, né? Que todos têm que esperar o sacerdote sair do altar para depois sair. Chegar num outro ponto agora, que a gente vai, na missa, a gente vai comungar o nosso Salvador, Jesus Cristo, o próprio corpo dele. Só que temos algumas maneiras de fazer isso. Por isso que eu vou chamar o Ivan, aqui, venha cá, nosso ministro. Por favor, palmas. Quero saber aqui, quem comunga já? Quem comunga na missa? Opa, que beleza, bastante gente. Muito bom. Quero saber, como é que vocês comungam? De joelhos? O que mais? Na mão? A Débora me lembrou aqui que quem não fez primeira comunhão aqui, levanta a mão, por favor. Não tem problema nenhum, tem bastante gente, tá? Vai ter um momento esse ano em que vocês vão fazer a primeira comunhão. O que é a comunhão? É justamente você entrar nessa fila que o Pribo e o Jairo estão falando e vão receber o corpo, o sangue. Como é que a gente... O que a gente está indo na fila? O que a gente está indo receber? O corpo de Cristo. É uma simbologia? A gente tá fazendo alguma coisa, uma simbologia? Simboliza que é o corpo de Cristo? Não. É uma teatralização? É um teatrinho? Não. O que está acontecendo lá? É o sacrifício que aconteceu há 2000 anos atrás, está sendo atualizado. Está trazendo aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás de volta nos nossos olhos, na nossa frente. Tá? Então, por conta disso, quem está lá no pão e no vinho, no corpo e sangue, quem é que está lá? É o próprio Cristo, é o próprio Deus que está lá.
E aí, eu imagino o seguinte, você entrando num palácio real e encontrando um rei. Como é que você vai para esse palácio real? Você vai largado? Não. Você vai conversando com seu amigo? Oi, Pedro, você vai conversando ou não vai? Os dois Pedros, aliás. Muito bem, ainda bem que você falou o quê? Então, você não vai. Quando você vai entrar num palácio real para visitar o rei, você vai como? Você vai numa postura, não vai? Você vai numa postura, você vai em silêncio. Você vai uma postura solene. Solene, aí no fundo, ó, do lado da Débora. Isso. Então, quando você vai entrar lá, você vai numa postura solene. Para Jesus Cristo, muito mais. Você tem que ir com uma postura muito mais solene. Então, quando você entra na fila de comunhão, você não vai ficar cumprimentando as pessoas. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Toca aqui. Não, você vai numa postura, você vai entrar na fila e vai começar a olhar para dentro de você e vai pedir a graça de receber bem. O quê? Receber o quê? O sangue de Jesus. Foi você, Rocha? Parabéns. Rocha está prestando atenção hoje, viu? Valeu, obrigado. Entenderam? Então, quando você chega na fila, você tem que ter dentro do teu coração que é Jesus que você vai encontrar, né? Aí você, na hora da fila, você chegou na frente do ministro. O que você vai fazer? Existem algumas posições que você pode fazer, que é permitido você fazer para receber Jesus. A primeira delas é receber de pé ou de joelho. Certo? Vocês podem receber de pé ou de joelho. Podem receber na mão ou na boca. Só que na mão não é assim, ó. Pega alguma coisa aí que simboliza. Segura o microfone. Você, senhor. Aqui, ó. Isso. Vamos supor, vamos imaginar que isso aqui é a hóstia, tá bom? Você que vai me dar a hóstia. Você que é o ministro. Não, você que vai me dar a hóstia. Tá bom. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. É assim que eu faço? Qual é a solenidade que eu estou fazendo? Nenhuma. Então como é que a gente vai fazer? Mão direita em cima da mão esquerda. Todo mundo. Mão direita em cima da mão esquerda. Isso. E aí você vai se aproximar do ministro. Aí você recebe na mão. Recebeu na mão, aí a outra mão vai pegar a hóstia e aí você vai comungar. Desculpa, eu sou canhoto. Eu vou falar como destro agora, tá bom? Desculpa. É a mão esquerda em cima da direita. Por que isso? Silêncio, gente. Por quê? Porque a mão de baixo, que é a tua mão boa, normalmente é a direita, vocês vão tirar, ó, recebeu, você vai fazer um trono. É como se fosse um trono para receber Jesus. Aí a mão direita vai sair de baixo, vai pegar Jesus Cristo, e aí sim você vai levar a boca e vai comungar. Tá bom? A outra forma é receber direto na língua. Tá? Você vai lá, abre a boca e mostra a língua. Não precisa escancarar. Não precisa fazer isso. Tá bom? Mas você... você não precisa abocanhar ninguém. Eu já vi gente fazendo isso. Não é legal, tá bom? Você vai esperar com a língua de fora. Vai receber com a língua de fora e o ministro vai... Opa, silêncio. O ministro vai depositar na tua língua. E aí você só engole. Tá bom? Qual que é a melhor forma de você fazer isso? É de joelho e na boca. Essa é a forma que a gente chama de ordinária, ou seja, o que a igreja nos pede. Só que a igreja permite que nós recebamos na mão e de pé. Mas é uma permissão extraordinária. Se tem o ordinário, existe o extraordinário, que é fora do normal, que é receber de pé e na mão. Eu prefiro que vocês recebam sempre na boca e de joelho, pelo Deus que a gente está recebendo, pela dignidade desse Deus que a gente está recebendo.
Vocês entenderam? Pergunta? A pergunta da Maristé. Olha isso, olha isso. Oi? Já aconteceu também? Ela foi receber na boca, de joelho, e aí a ministra virou e falou o seguinte: você tem que levantar e receber na mão. O fiel, ele tem direito, vocês entenderam? Eles têm o direito de receber ou na mão ou na boca. Quem escolhe a forma de receber é o fiel, são vocês. São vocês. A igreja permite que vocês recebam na mão. Então a decisão está com vocês. Mas o ideal, o que a igreja nos oferece como ordinário, é sempre na boca e de joelho. Por isso que eu estou ensinando para vocês o que é o correto. Mas se vocês quiserem na mão e de pé, não tem problema. Só comungar da forma certa. Se vocês vierem de qualquer jeito e fizerem assim, ó, não vai dar. O ministro é autorizado a não te dar a comunhão. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou fazer de novo a comunhão na mão aqui, tá? Segura um pouquinho. Quer que eu levante? Pra mim. Isso. Ó, imagina o seguinte, eu vou receber na mão tudo direitinho. Eu pego, aí eu faço isso, ó. E vou comungar num banco, ou voltando na fila. Tá certo? Sim ou não? Não, eu tenho que comungar na frente do ministro. Sempre na frente do ministro. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Quando o padre levanta aquela hóstia grandona, né? O que se faz com aquela hóstia grandona? Chama hóstia magna, tá bom? Hóstia magna. Ele parte e ele vai consumir, ele vai comungar aquela hóstia. Assim como o vinho que está no cálice, ele vai tomar, comungar. O que acontece quando a hóstia cai no chão? Gente, vamos lá. A hóstia sagrada, quando ela está consagrada, ela é o próprio Jesus. Se cai no chão Jesus, pode acontecer. Por descuido, sem querer, acontece. Já aconteceu comigo. Eu servindo a hóstia e caiu no chão. O que a gente faz? O ministro ele vai pedir ajuda para os coroinhas. Ele tem um sanguíneo que fica aqui dentro, é um paninho. Ele vai pegar esse sanguíneo, umidificar, e aí ele vai recolher todas as partículas que estão no chão. Pode ser, e ele pode fazer isso, que ele não se espantem se ele pegar a hóstia e comungar. Mesmo do chão, porque continua sendo Jesus Cristo. Mas, eu não sei se vocês notaram que fica um pouco de farelo, tá? E aí, uma coisa importante. O que é esse farelo, que muitas vezes até pode ficar na mão de vocês? Se ficar na mão de vocês um farelo, vamos imaginar o seguinte, eu vou dar uma ideia para vocês do que é Cristo, tá? É uma simbologia, uma analogia. Imagina o seguinte, eu estou me olhando no espelho, no vidro, no espelho lá de casa. Quantos Ivans eu vou ver no espelho da minha casa? Certo? Aí o espelho foi lá e caiu no chão e quebrou em alguns pedaços. Não tem nada de azar. Nada de azar, que isso é superstição. Então caiu e quebrou o espelho. Aí eu vou pegar uma parte do espelho, quantos Ivans eu vou ver naquela parte de espelho? Peraí, vamos lá. Deixei cair o espelho, quebrou o espelho. Peguei uma parte do espelho, quebrado, e eu olhei para ele. Quantos Ivans eu vou ver naquele único espelho, naquele pedaço de espelho? Um Ivan. E se caísse, caísse e quebrasse novamente, quantos Ivans eu estou olhando naquele pedaço menor ainda de espelho? Da mesma forma acontece com Jesus Cristo. Se você partiu a hóstia no meio, você não tem dois Jesuses. Você não tem metade de um Jesus de um lado e metade de Jesus do outro. Você tem Jesus por inteiro. Por inteiro. A hóstia é por inteira. Certo? É Jesus por inteiro. Então, guardando isso na cabeça, se você encontrar um fragmento, vou chamar assim, bem chulo mesmo, um pozinho
do pão, né? Um pozinho do pão, que a gente chama de fragmento. Quanto Jesus tem lá? É o mesmo Jesus integral. Ou seja, se a pessoa deixou cair, ela tem que recolher aquilo. Você tem que recolher Jesus, porque continua sendo Deus. Se você comungou e sobrou um farelinho que seja na tua mão, ali é Jesus. E você tem que fazer o quê? Comungar. Como é que você comunga aquele farelo? Pode lamber a mão. Assim mesmo, não tem problema. Tá? É normal. Pergunta, Pietra. Tem que terminar. Calma aí. Guarda pro final as dúvidas que a gente precisa terminar rapidinho, senão não vai dar tempo. Mas calma aí, não passa ainda. Então, vocês entenderam aí, por isso que a gente precisa ter o maior zelo com o corpo de Cristo, porque é literalmente o corpo de Cristo, independente do tamanho, e se for só um farelo, ainda é Cristo. Entendeu? Então, caso aconteça de vocês verem alguém que não comungou na frente do ministro, se pegou e está saindo da igreja, autorizados a ir atrás e meter porrada, tô avisando. Pode? Não, tô brincando, gente. Vocês chegam pra pessoa e falam, você pode comungar? Você precisa comungar, volta pra lá, a gente conversa, a gente não pode deixar que essa pessoa saia do corpo de Cristo, porque é o nosso maior bem, o maior bem nosso como católico é a Eucaristia. Pois. Pode passar, please. A gente não vai... Silêncio. A gente não vai explicar todos os objetos litúrgicos que a gente usa, eu só vou explicar do turíbulo, que é o que a gente mais vê, o fumaceira, todo mundo sabe. Mas por que a gente usa o turíbulo? Por que o turíbulo serve? Primeiramente, a fumaça que sai do turíbulo simboliza as nossas orações subindo aos céus, né, subindo a Deus. Por isso que existe a fumaça do turíbulo e do porquê que é utilizado o incenso para acrescentar solenidade à missa, mas também porque a gente oferece incenso ao que é sagrado. Quando Jesus nasceu, os presentes dos Reis Magos foram ouro, incenso e mirra, porque a gente oferece incenso a Deus. Oi? O turíbulo é o objeto de metal, o incenso é o incenso, o pó. A gente coloca carvão, dentro do turíbulo a gente coloca carvão e a gente joga incenso em cima, porque o carvão vai estar quente, vai queimar o incenso e vai fazer fumaça, basicamente. Pode passar. Enfim, explicação rápida, só para vocês entenderem do porquê que a gente entra com o turíbulo, porquê que a gente tem a fumaça. Isso é para vocês entenderem que qualquer coisa na missa, tanto até o objeto, até a procissão de entrada, tudo tem um significado por trás. Então isso é muito interessante de saber, né? Primeiro agora a gente vai falar das cores litúrgicas. Como vocês podem ver, vocês separam, mas o padre está usando uma casula roxa agora na quaresma. Por que a gente usa diferentes cores, diferentes épocas do ano? Porque as cores, pra gente, têm um significado. Então vamos lá, pode passar. O verde, que é tempo comum, representa esperança e graça. Basicamente é o maior período da igreja, né? Quando a gente está tudo... Não sou? Onde está tudo ok, tempo comum, né? O vermelho representa o martírio de Cristo e dos santos. Representa, também não está escrito, mas o vermelho pode representar... Não, pode não. Representa também o Espírito Santo. Então, no dia do crisma de vocês, o bispo vai estar de vermelho, porque representa o Espírito Santo e vocês vão receber o Espírito Santo, confirmação, né? Roxo representa o luto da igreja pelo sofrimento de Cristo. Jesus está sendo tentado no deserto, vai chegar a Semana Santa e ele vai morrer. Então, a gente utiliza o roxo nesse tempo, não só aqui, mas aí eu vou mostrar o calendário depois para vocês verem quando que a gente utiliza as cores. Amarelo, dourado, representa a vida divina dada ao homem pelo Espírito Santo. Pode passar. O dourado e o branco pode utilizar no mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que aí pode usar uma roupa branca, uma casula branca, pode usar uma roupa dourada, né? O rosa, ele representa uma pausa na tristeza da quaresma, para não se utilizar o roxo, mas também não é uma obrigação utilizar o rosa, né? E o preto vai representar o luto. Mostro o calendário que agora vocês vão ver as cores. Tá, volta aí uma. Enfim, eu vou mostrar o calendário para vocês verem que durante o ano, calma as dúvidas. Durante o ano, a gente utiliza dessas cores para representar diversas coisas. Como a gente está vendo, cada cor representa algo.
Eu vou mostrar o calendário para vocês verem todo esse ciclo bonitinho de onde a gente vai utilizar cada cor. Pode passar? Passar? Passar. Aqui, o calendário. Como eu disse, o tempo comum é o maior tempo. Interessante que nosso tempo na igreja não começa dia 1 de janeiro. Vai começar antes, no Advento, quando a gente se prepara para o nascimento de Cristo. Aqui, ó, 4 semanas, né? De roxo também. Aqui Mano, aqui é rosa. Eu sou daltônico, deixaram o daltônico falar de cor. É roxo e aqui rosa e Então, roxo, rosa e roxo. Mas ele não necessariamente precisa usar o rosa aqui. Ele pode usar o roxo de novo. Mas enfim, Jesus nasce, Natal, e até Natal, até o batismo, vai ser branco / dourado, para representar alegria. Tempo comum, esperança normal, quaresma, o período que a gente está. Né? Roxo, 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 pode usar rosa, mas não é obrigado. Enfim, domingo de Ramos. Vermelho, quinta-feira santa. Branco, sexta-feira santa pode ser vermelho ou preto. É mais utilizado o preto porque preto representa o luto. Né? Depois, Páscoa. Jesus ressuscitou. Até dia de Pentecostes, vai ser tudo branco. Dia de Pentecostes é o dia que os discípulos estavam reunidos no cenáculo, descem línguas de fogo sobre eles, eles começam a estar cheios do Espírito. Então, como eu disse, o vermelho representa também o Espírito Santo, e aqui, dia de Pentecostes, vermelho. E aí, Corpus Christi e Santíssima Trindade branco, e depois o resto é tempo comum, de novo até Cristo Rei, depois tempo comum, e a gente reinicia o nosso calendário litúrgico chegando no Advento. E aqui a gente vai encerrar a nossa aula. Quer falar algumas coisas finais? Eu quero falar algo, na verdade. Uma curiosidade interessante para vocês entenderem o valor de uma missa. Eu quero que vocês entendam agora o valor de uma missa. Um padre, ele vai estudar 10 anos de sua vida para se tornar sacerdote. Ele vai lá e é instituído sacerdote. Esse padre vai lá celebrar a missa. Olha o que acontece. Se o padre, ele, depois de estudar por 10 anos, ele celebra uma missa sequer, uma missa só, celebrou uma missa e ele faleceu, a vocação dele como religioso está cumprida. Tal valor tem uma missa. Então eu quero que vocês entendam o quão grandioso é uma missa, e eu não quero que depois dessa aula vocês vão para a missa e agir de qualquer jeito. Porque como a gente disse, tem o sacrifício incruento, tem o corpo de Cristo, então a gente precisa do maior zelo. Né? Toda missa a gente vem encontrar Jesus. E quando você vai, por exemplo, sair com seus amigos, você se arruma todo bonito, você não vai todo largadão. Então por que você vai vir largado para a igreja? Quando você vai ver literalmente o corpo de Cristo e o sacrifício que ele derramou por nós. Né? Enfim, isso vale também para vocês entenderem, como eu disse no começo da aula, a Santa Missa ela se inicia no sinal da cruz, certo? Porém, eu quero aqui só fazer uma simbologia, mas eu quero explicar para vocês que a Santa Missa começa na preparação dela, quando vocês estão na sua casa. Então, quando você está na sua casa, já lá, se preparando para a missa, você já está meio que participando dela. Porque você não vai vir de qualquer jeito, você não pode vir com qualquer pensamento, com qualquer roupa. Entendeu? Então, a preparação para a missa também vai contar muito. Importante, isso é importante. Ela falou, se eu chegar atrasado na missa, o que acontece? O ponto é que, além dos 10 mandamentos que a gente também tem os 5 mandamentos da igreja. Vocês ainda vão ter essa aula? Vocês ainda vão ter essa aula para vocês entenderem, mas vamos lá. Primeiro mandamento da igreja, assistir a missa completa. Então, não adianta você chegar no meio da missa e querer comungar. Primeiramente pelo zelo, porque você vai estar basicamente de qualquer jeito, assim, só vim para comungar e vou embora. Então a gente precisa participar da celebração completa, assim como a igreja pede. Então, caso vocês cheguem depois do Pai Nosso, vocês não podem comungar mais. Gente, eu falei errado, eu tô me confundindo essa semana, eu falei Pai Nosso, mas é sinal da cruz, tá? Desculpa, eu falei muito errado. Eu expliquei mal. Martírio, explica agora? Não, falou que era mártires. Tá, mártires. Acontece, vamos lá. Jairo, vem você. O Jairo é uma pessoa santa, ama a Deus, católico. Eu vou chegar para ele, vou colocar uma arma na cabeça dele e vou falar, Jairo, você renega a sua fé? Jairo? Não renega. Não renegou a fé. E eu matei ele. Isso é morrer em martírio. Isso é ser mártir. O que acontece? Quando você morre não negando a sua fé, por amor a Deus.
consequentemente você vai para o céu direto. Depois fala que a gente manda uns exemplos de santos mártires, a história deles. A gente pode mandar Santos Mártires sem problema, e acho que mais para frente, na aula de comunhão dos santos, a gente ainda vai falar disso, né, mais aprofundado. Mas basicamente isso, quando você morre e não renegando a sua fé, mas tem que ser nesse caso em específico. Né? Tipo, eu amo muito a Deus e morri no hospital com doença. Não, você morreu, infelizmente. Você pode comungar 2 vezes no mesmo dia. Eu acho que não tem nada a ver. Não, não é nada a ver com gula. É pra manter o zelo, pra não banalizar. Falar, vou... Claro. Imagina assim, você come, sei lá, macarrão todo santo dia. Uma hora você vai enjoar daquilo, não vai? Por melhor que seja a comida. Com o corpo de Cristo é a mesma coisa. É tão importante, é o próprio corpo de Cristo, é Jesus que está lá. Então, se a gente ficar comungando, uma hora aquilo vai perder o valor pra gente, não é? Quanto mais a gente comungar, num certo dia, menos valor aquilo tem. Por quê? Porque você vai banalizar, você vai tornar alguma coisa banal. Então, é justamente para isso, tá?